Sejam bem-vindos ao Entre Página, o podcast que abre os livros mais importantes da literatura para você entender o que eles ainda têm a nos dizer nos dias de hoje. Meu nome é Sandra Madeira. Eu sou a Leida. E Sandra, hoje o desafio é grande. Vamos falar de um texto que muita gente teme desde a escola, o Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, pregado lá em 1655. Exatamente, Leda. É um texto denso, complexo, mas que guarda uma das discussões mais geniais e, acredite, atuais sobre o poder da comunicação. Nosso objetivo hoje é desvendar a linguagem, a estrutura e o tema desse sermão, mostrando por que ele é um pilar do desenvolvimento barroco. Perfeito. Então, a primeira pergunta é: sobre o que, afinal, Vieira está falando? É só religião? Bloco 1. A temática. Uma crítica à comunicação. Essa é a grande chave. O sermão parece ser sobre religião, mas o tema principal é a comunicação. Vieira parte de uma pergunta muito simples: por que a palavra de Deus, que é a semente, não está mais dando frutos? Em outras palavras, por que as pregações não convencem mais ninguém? E qual é a resposta dele? A culpa é do povo, o solo que não quer ouvir, ou de Deus, o sol e a chuva que não ajuda? Nenhuma das duas. E aí está a genialidade. Vieira de uma forma muito estruturada, investiga a causa e conclui: a culpa é do pregador e o semeador que não sabe semear. O sermão é, na verdade, uma autocrítica, uma análise feroz sobre os erros dos próprios comunicadores de sua época. Uau! Isso é muito moderno. É um palestrante falando sobre o fracasso de outros palestrantes. E que erros eram esses que ele apontava? Bloco 2. Linguagem e o estilo barroco. E aqui entramos diretamente no barroco. O estilo barroco é marcado por dualidades, contrastes, pelo excesso de figuras de linguagem, por um jogo constante entre ideias. O conceptismo, as palavras e o cultismo. Vieram criticar pregadores que só se preocupam com a forma e com o estilo culto, mas cujo discurso é vazio. Quer dizer, muito floreio e pouco conteúdo? Exato, ele usa a metáfora perfeita para isso. Escuta só esse trecho, abre aspas. Palavras sem obra são tiros sem bala. Atroam, mas não fere. Fecha aspas. Que frase poderosa! Ela já resume tudo. A linguagem dele é cheia dessas imagens fortes, desses contrastes. É a luz e a sombra, o som e o silêncio, a vida e a morte, tudo no mesmo parágrafo. Isso é puro barroco, certo? Puríssimo. É o paradoxo em ação. Ele usa a retórica complexa do barroco para criticar a retórica vazia de outros barrocos. A linguagem dele é uma ferramenta de persuasão. Ele não quer apenas ser bonito, ele quer convencer, quer ferir a alma do ouvinte. Bloco 3. A estrutura, lógica e persuasão. E a estrutura do sermão? Parece um texto muito organizado para algo tão passional. A estrutura é brilhante. É quase um roteiro de detetive. Viera apresentar o problema. A semente não germina.
Depois, ele levanta a hipótese. Seria Deus? Seria o ouvinte? Ou seria o pregador? Ele vai eliminando cada um delas, com argumentos lógicos baseados nas escrituras, até chegar ao culpado. Então, por baixo daquela linguagem toda rebuscada, existe um esqueleto lógico, quase matemático. Exatamente. Essa é a marca do conceptismo barroco de Viera. O jogo de ideias, o raciocínio rigoroso. Ele constrói o sermão como uma árvore. Ele diz que o sermão deve ter um só tronco, ou seja, um só tema, do qual saem os galhos, as folhas e finalmente os frutos. Ele critica os pregadores que tentam falar de tudo ao mesmo tempo e acabam não falando nada. Bloco 4. A grande conclusão e o vínculo com o hoje. Certo. Então já vimos o tema, a linguagem e a estrutura. Ele conclui que a culpa é do pregador. Mas qual é o erro final, o maior de todos? O erro fatal, segundo Viera, é que os pregadores não pregam mais a palavra de Deus, mas sim a si mesmos. Eles distorcem as escrituras para que eles sirvam às suas próprias vaidades. Para parecer inteligentes e cultos, eles dão falsos testemunhos da palavra. Em vez de serem um canal para a mensagem, eles se tornam a própria mensagem. Isso é incrivelmente relevante. A gente vê isso hoje em todo lugar, na política, na publicidade, nas redes sociais. Pessoas mais preocupadas em construir a própria imagem do que em comunicar uma verdade. Perfeitamente colocado, Leda. Vieira estava, em 1655, fazendo uma crítica à era das fake news e dos influenciadores digitais vazios. Ele defendia a autenticidade e a coerência entre o que se diz e o que se faz. Por isso que o sermão da Sextuagésima atravessa os séculos. Resumindo, então, o Sermão da Sexagésima é uma obra-prima do Barroco, não só pela linguagem cheia de contrastes, mas pela sua estrutura lógica e, principalmente, por sua temática atemporal, uma crítica poderosa contra a comunicação vazia e a favor da autenticidade. Exato. É uma aula de retórica sobre os perigos da própria retórica. E fica o convite para quem nos ouve. Vale a pena visitar Padre Antônio Vieira. Ele pode parecer difícil, mas as ideias dele são diretamente como um tiro, que, ao contrário do que ele criticava, realmente acerta o alvo. Esse foi o Entre Páginas de hoje. Obrigada pela companhia. E até a próxima!